Olá, pessoal. Boa noite. Me chamo Ju Krause, integro a União Brasileira de Mulheres aqui do Distrito Federal. Também sou cofundadora e integrante do Coletivo de Mulheres. Sou mãe solo de 3 crianças, uma não tão criança assim, que é o Pedro, de 20 anos, a Sofia, de 8 anos, que tem síndrome de Down, e o Ernesto, de 5 anos. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de olhos pretos puxadinhos, de origem indígena. Estou usando um batom vermelho. Tenho quase 40 anos e vim aqui apresentar para vocês a minha rotina nesse momento de pandemia, né? Nós que somos mães 24 horas por dia, 7 dias por semana, num contexto de pandemia, a gente se depara com alguns desafios, né? Eu acho que, para mim, né, então vou falar de minha realidade, um grande desafio é não ter o apoio da escola nesse momento, né? Então, a gente tem que se desdobrar entre trabalhar, né? Então, eu sou uma pessoa que trabalho fora o dia inteiro e desde setembro, nesse contexto de pandemia, eu estou trabalhando presencialmente. Então, além de correr risco, indo trabalhar e podendo trazer o risco para dentro de casa, então todo esse contexto emocional e que eu ando sofrendo de medo, até porque eu tenho uma filha especial que tem uma imunidade baixa, que é o caso das crianças com síndrome de Down, tenho uma mãe idosa também que convive comigo, eu tenho uma situação de mercado de trabalho, no qual eu preciso entregar um resultado cada vez mais latente devido ao desemprego, ou seja, a empresa está cobrando cada vez mais de nós mulheres estamos aí com quase 9 milhões de desemprego, da taxa de desemprego, 9 milhões foram mandadas embora mulheres, né? E é uma questão não só de nos mandar embora, de perder emprego e renda, é uma questão também que muitas de nós, a gente não tem escolha nesse momento, né? Porque como a gente não tem uma creche, a gente não tem uma escola, não tem ninguém para deixar nossos filhos, a gente tem que optar entre a maternidade, que é uma responsabilidade exclusiva nossa, né? Porque somos solos, ou o mercado de trabalho, renda. E se eu opto ficar com os meus filhos, como é que eu tenho renda? E aí eu vou para o mercado informal, vou vender churrasquinho, vou fazer faxina, vou fazer uma unha, vou vender uma marmita, vou cuidar de outras crianças, até essa pandemia passar e poder voltar para o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho, ele vai absorver a minha distância dele nesse contexto de pandemia, né? Então, são vários medos que a gente vai carregando, certo? Então, assim, no meu caso, trazendo aqui o início da reflexão, a questão de que eu não ter uma escola para deixar meus filhos, isso está sendo bastante crítico. Outra situação, eu tenho que fazer o acompanhamento pedagógico dos meus filhos, né? Então, eu não sou professora, tenho que fazer o acompanhamento pedagógico dos meus filhos sozinho, né? E as escolas estão cada vez cobrando mais das mães. A gente se vê aí isso é uma cultura que a gente carrega de ser responsável pela educação, pela vida, pelo bem-estar, pela alimentação dos nossos filhos, né? E a gente não vê essa divisão com os pais. Então, não se trata só de uma divisão de tarefa, né, de casa. É uma divisão de responsabilidade, de valores e de vida, de sobrevivência. A gente não vê isso com os pais. O pai vem de 15 em 15 dias, busca os filhos, leva para passear, no meu caso, né? Na minha realidade. Então, o pai vem de 15 em 15 dias, busca os filhos, leva e volta o filho e vai, né? Então, assim, quem é que paga a minha conta de internet para o meu filho estudar? Quem é que paga o equipamento, o computador para o meu filho estudar? Eles não têm. Meus filhos não têm. E eu sou classe média. Meus filhos não têm computador para estudar, porque o computador que eles têm é o único que eu tenho dentro de casa, no qual eu tenho que trabalhar com ele.
Então, você vê como é crítico. O governo não dá para a gente não tem onde deixar nossos filhos, e, para piorar, a gente não recebe pacote de dados, conectividade, equipamento, nenhum acompanhamento da escola, e existe um contexto de que a escola cobra a mãe, né? Então, mãe, está na plataforma, mãe, a tarefa está lá, mãe, né? E em alguns casos, a gente vê escolas acionando o conselho tutelar para que as mães se posicionem com relação aos seus filhos de que o que vocês estão fazendo que vocês, né, Helena? O que vocês estão fazendo que não estão aí que não está acompanhando os filhos, né? Fazendo tarefa dos filhos. E são muitas as tarefas. Eu que tenho 3, eu tenho que passar o dia fazendo tarefa. Meus filhos ficam, e eu me sinto frustrada, porque eu não consigo ensinar meus filhos a ler e escrever, porque eles estão em idade de educação infantil. Eu não consigo garantir para os meus filhos a sociabilidade, a socialização que eles precisam ter nessa idade, que é muito importante. Eu não consigo garantir para os meus filhos uma progressão pedagógica eficiente, com que a escola tem ali um professor, um responsável para aquilo, e é uma série de situações que a gente vai carregando, que hoje, depois de um ano de pandemia, eu estou com fibromialgia, eu fico sem dormir, morrendo de medo, eu estou num medo sem tamanho, eu ando com medo sem tamanho de perder emprego, todo dia eu acordo morrendo de medo de perder meu emprego, todo dia eu acordo morrendo de medo de pegar essa doença, morrendo de medo da minha filha pegar essa doença, de não ter condições de atender. Fora isso, a escola está no grupo da escola mandando inúmeras atividades todos os dias e me cobrando a minha presença na plataforma, que eu não posso estar presente porque eu estou trabalhando. Então, assim, isso é uma reflexão que eu trago de mais uma atribuição, mais uma tarefa que a gente está carregando, quanto mãe solo. Quanto mãe solo, a gente tem outro desafio também. Então, além da gente ter um gasto muito maior com os nossos filhos dentro de casa, com alimentação, com luz, com água, conectividade, que a gente está tirando do bolso para pagar a internet bolsa, não no baixo os arquivos da escola, e impressão das tarefinhas, o próprio lanche, né? Porque nossos filhos comiam na escola, meus filhos são da escola pública, comiam na escola pública, então tem que bancar o lanche, enfim, uma série de despesas a mais que eu estou tendo dentro de casa, o governo não está tendo essas despesas. Então, ele está economizando e me onerando. E, com isso, eu não recebo essa diferença dos pais. Então, a minha pensão que eu ganho dos meus filhos é a mesma. A pensão alimentícia que eu ganho dos meus filhos, a minha despesa aumentou. E ninguém aciona pai, nem cobra pai, para aumentar a despesa dele, porque o filho está em casa, se alimentando em casa, precisando se conectar, precisando da mãe pagando equipamento em 25 prestações para o menino estudar, comprando cadeira mesmo. No meu caso, classe média. No meu caso, estou falando da minha realidade. Está difícil, está complicado, não está fácil. Você imagina a maioria da nossa população e das nossas mães solos que são periféricas, né? A situação, com certeza, é muito mais crítica. Então, assim, eu agradeço muito ao governo por esse espaço, porque a gente sabe que nessa luta feminista, as mães, a gente precisa abrir mais espaço para as mães, e a realidade da mãe, da trabalhadora, e nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, é latente o machismo, é latente a falta de proteção e saúde mental das mães, é latente a falta de proteção dos empregos das mães solos, porque a gente fica com o maior risco de perder nossos empregos, porque a gente fica entre maternidade e trabalho, e a gente perde produtividade e efetividade no trabalho, porque a gente tem que ficar cuidando de filho, não dá para se dedicar a um projeto lindo e maravilhoso, como a gente gostaria, né? Então, assim, e a gente fica... o risco da gente perder trabalho é muito grande, ou seja, a gente não tem qualquer apoio institucional para contemplar esse momento difícil que as mães solos estão passando. Então, isso é um pouquinho da minha fala, vou deixar minhas colegas falarem também. Então, a próxima aí se apresente. Boa noite, eu me chamo Bárbara Milena, né? Já conheço a Juliana, não conheço as demais. Sou branca,
moro na periferia, no caso, né? Eu sou moradora de Sol Nascente, uma área de classe baixa, né? Bem baixa. E onde a gente vem tendo muitas dificuldades em relação à escola, toda uma dificuldade que eu acho que todas nós estamos passando, né? Não só quem mora na periferia, como quem mora em outros lugares, né? Acompanho bastante o problema da Juliana, até porque eu convivo com ela, eu trabalho na casa dela, e assim como ela acompanha o meu. As dificuldades que a gente passa são inúmeras, desde você ter que arriscar a sua vida, saindo de casa, pegando transportes lotados todos os dias, correndo o risco de ser contaminada com vírus, de trazer o vírus para dentro de casa, tem toda essa dificuldade com os filhos. Eu sou mãe de 4 filhas, duas delas são bem pequenas, né, do qual exige muito de mim, e todos os meus esforços e tudo que eu faço são em relações a elas, né? Fazia outras faxinas para complementar a renda, que já não é uma renda boa, a gente que trabalha, né, de vida doméstica sabe que a gente não tem uma renda boa, então eu precisava fazer outras atividades para poder complementar a renda, desde a fazer unha, como fazer faxinas por fora e qualquer outra coisa que viesse a aparecer. Hoje, pela pandemia, a gente não tem mais isso. No meu caso, eu já não tenho mais, não tem como complementar essa renda, porque tudo está fechado, né? Todos os estabelecimentos. Nem unha, que geralmente a gente fazia bastante, a gente não está conseguindo mais fazer. E essa dificuldade, como a Juliana falou, né, a respeito de escola, de ter que se dedicar todo o tempo para os nossos filhos. Além da gente não ter esse tempo, a gente não tem esse conhecimento de professor, né, para estar passando para os nossos filhos. E a gente observa o nervosismo deles, as dificuldades que eles têm de estar aprendendo, de estudar. As minhas filhas mesmo já não querem mais acompanhar com tanta facilidade como era na escola, com a vontade que elas tinham na escola, né? Então, assim, além de tudo isso, a gente não tem esse acompanhamento do governo também, de estar ajudando a gente, eu que moro aqui no Sol Nascente, até o ano passado, a gente ainda ganhava alguns benefícios do governo, como a cesta verde na escola, e esse ano, com a pandemia, veio mais forte, voltou mais forte, e ele cortou todas essas coisas que a gente ganhava por fora, como a cesta verde, a gente não tem, cesta, né, de alimentos que a gente tinha. Então, assim, a gente não está trabalhando e a gente não está recebendo nada para alimentar os nossos filhos, a gente está se virando com o pouco que tem, e muitas vezes nem tem, né? A gente tem que agradecer muito quem tem seu emprego ainda hoje em dia, que está trabalhando, que agradeça muito que ainda tem, porque a maioria das pessoas com quem eu convivo já não tem mais emprego, choram muito, reclamam muito, porque não tem de onde tirar, infelizmente. É uma realidade muito triste que a gente está passando, e a gente espera, né, que passe logo, mas pelo andar da carruagem a gente sabe que não vai ser tão fácil assim, né? As minhas filhas, esse acompanhamento, questão de mães, sempre, mesmo que a mulher seja casada ou não, sempre a responsabilidade maior é da mulher, em todas as situações, tanto dentro de casa, desde o cuidado de casa, questão de escola, de reuniões, de acompanhamentos em médicos, de tudo sempre foi a mulher, pelo menos é o meu ponto de vista, sempre a mulher é mais ativa nesses pontos, a gente nunca conta muito com essas coisas esperando isso de homens, né? Então, assim, a gente não tem um acompanhamento legal, uma parceria legal, né, deles, jogam toda a responsabilidade em cima da gente, como se não bastasse eles jogarem toda essa responsabilidade em cima da gente, a gente está passando por isso agora com os nossos governantes, que está jogando toda essa responsabilidade de ensino dos nossos filhos, que no caso seria deles, dos professores, eles estão jogando tudo isso para cima da gente. Eu mesmo já passei, ano passado mesmo eu tive muita dificuldade em acompanhar pelo fato de trabalhar fora, de ocupar o meu dia todo no trabalho e não ter tempo de acompanhar minhas filhas. Então eu fui ameaçada diversas vezes pelos professores das minhas filhas de ser acionado do conselho tutelar, porque as minhas filhas não estavam fazendo tarefa, ou porque eu entregava a tarefa com atraso. Então eu acho assim que tinha que tirar um pouco dessa carga de cima da gente, porque a gente já está passando um processo tão difícil, e além de tudo isso, ainda ter que ficar carregando essa culpa de seu filho não está aprendendo nada, porque pelo menos as minhas aqui, infelizmente, não tá aprendendo, né? Faz as tarefinhas porque tem que fazer mesmo, e na maioria das vezes a gente, até
pelo pouco tempo que a gente tem, a gente acaba respondendo por elas, dando a resposta ali mais fácil, porque você precisa sair, porque você tem outras coisas para fazer, né? São dificuldades que eu passo todos os dias, não só eu, como várias outras pessoas que eu conheço, o medo de perder o emprego, de ficar desempregado, da situação ficar pior ainda de vez, né? Estou um pouco nervosa, gente, assim, para falar, então estou misturando um pouco as coisas, mas é normal. A gente fica perdido sem apoio, né? A gente não tem, para todos os lados que você olha, você não consegue ter esse apoio de cuidar dos filhos, de ter um apoio eu falo governamental assim, porque eu acho que deveria estar olhando mais para a gente, estar olhando mais para as mulheres, né? Estar olhando mais para as dificuldades que a gente tem, para as crianças também que estão sofrendo muito nesse momento, né? E tomar mais cuidado, cuidar um pouco mais da gente, olhar mais pelo povo brasileiro que precisa muito, né? Desse carinho, desse afeto um pouco mais, porque a gente está muito carente de muitas coisas, de muitas dificuldades. A gente que mora aqui na periferia sabe que a gente não tem nada, a gente não tem lugares para levar os nossos filhos estão presos dentro de casa, passando dificuldades, passando apertos, e além disso, a gente tem que lidar com todos os tipos de sentimento deles, de tudo, né? A gente não consegue controlar os nossos, a gente não consegue controlar os dos nossos filhos, né? Vem o nervoso, vem a falta de paciência, ficam irritados à toa, e assim, a gente acaba se frustrando e frustrando eles por não estar dando conta de lidar com essa situação, né? Não tenho assim, mais o que falar, até porque eu acho que a Juliana já falou praticamente tudo, né, que eu tinha para falar, e eu me encaixei muito assim nela, e é isso que eu tenho para falar, gente. Obrigada pela oportunidade, tá, de estar participando com vocês. Salve, família, boa noite. Me chamo Tabata Lorena, sou arte educadora, cantora, militante do Movimento Cultural de Taguatinga, faço parte do coletivo Mercado Sul Vive. Sou uma mulher negra de 32 anos, cabelo afro, mãe de 2 crianças, um rapazinho que vai fazer 12 anos, Ébano, e Leona, que vai fazer 2 anos agora, minha pequenininha, que até já deu o ar da graça por aqui, né? Sim, né? Eu sinto que tem uma realidade que foi retratada aqui, que realmente é a realidade de muitas mulheres, né? E concordo, assim, bastante com o que foi colocado, né? Pelas irmãs que falaram antes de mim, assim. A minha experiência com a pandemia tem sido, na verdade, de muitas confirmações de que nos últimos anos eu vim construindo. Baninho, vem aqui, por gentileza. Que eu vim construindo um modo de vida, que é um modo de vida mais comunitário, e que isso agora resultou numa estrutura que faz parte de uma movimentação política, mas é a própria sociedade civil se organizando de proteção. Então, eu faço parte dos coletivos que têm se organizado com relação às cestas básicas e outros benefícios de elaboração de projetos. Então, nessa pandemia, eu continuo proletária, mas entendi que sou aquele tipo de proletária agora que consigo, de alguma forma, viver do meu trabalho intelectual. Eu estou ao vivo agora, tá? Eu preciso de uma porcinha com ela. E esse trabalho intelectual tem a ver com enxergar também esse meu lugar, né, como potência. Já morei no Sol Nascente também, antes de vir para cá, estou aqui na Rua do Parque, morando num conjugadinho com 3 casas, e o ano passado foi o ano de organização para tentar sobreviver nessa plataforma digital. Eu, como sou cantora, trabalho com meu patrimônio intelectual, então isso me dá várias vantagens na minha representação social, midiática, né? Mas eu sigo na perspectiva de que o mercado informal nem sempre ele é negativo, né? Eu acho que existe um mercado informal aí, que na verdade é o mercado das autonomias, que não tem a ver com a uberização da vida, né? Mas enxergar também que essa perspectiva da pessoa que tem carteira assinada muitas vezes é muito longe da nossa realidade, porque na verdade mesmo a gente sempre viveu de produzir e organizar a nossa vida em torno do nosso sustento, principalmente nós mulheres, né? Eu nunca tive notícia de uma mulher que conseguisse alguma emancipação
sem passar pela parte financeira, né? Então, essa é uma condição mínima para a mulher, inclusive, poder falar em seu próprio nome, de alguma forma, tá bancando o rolê. E nesse sentido, eu sinto que a periferia já tem, né, as estratégias de sobrevivência, porque na maioria das vezes a mão do governo não chega mesmo, e quando chega, muitas vezes é de maneira negativa, né? Então, acho que essa plataforma de exigir direitos e já sair da realidade local para a realidade governamental, acho que existe um lugar para fazer isso, mas eu acho que o que está fazendo diferença nesse momento agora é como a gente está se organizando enquanto coletividade e a gente parar um pouco para perceber também o quanto a gente pode somar com a realidade de pessoas, né? E a gente também se vê, ou pelo menos assim, foi muito apoiada, muito estruturada, mas tive que sair um pouco dessa narrativa do tipo, tô fodida, acabou para mim, para entender que eu também podia ajudar outras pessoas. E essa chave, eu sinto que é uma coisa que mudou muito. Com relação, como só meu filho mais velho está na aula, né? Então, eu estou tendo uma experiência. O pai do meu filho mais velho ajuda, ele é muito presente, tanto financeiramente, apesar de não ter subido a pensão, né? Quanto na atenção, enfim, com os detalhes. A minha filha mais nova, o pai nem registrou, assim, nunca nem viu ela presencialmente. Eu vivo essa coisa dupla, mas a história da escola eu tenho com quem dividir, que é com o pai do meu filho mais velho, né? O meu filho, na verdade, o pai dele é ator, né? Então, ele é uma criança que a cabeça dele vai para matemática, ele adora estudar, adora fazer um monte de coisa, gosta da aula online e tem se adaptado, na verdade. Só que aí é difícil, por exemplo, se ele faltar uma vez, já era o conteúdo nunca mais volta, ele fez a transição para o 6º ano, né? Então, hoje mesmo ele falou assim, como é que escreve good morning, né? Era uma tarefa de inglês, ele nunca viu a professora de inglês, né? Então, qual que é a orientação pedagógica? Eu não falo inglês, eu vou falar o quê? Abre outra aba aí no Google e bota morning. Então, eu acho que a gente também tem que, no final das contas, é isso, né? As crianças não... É um start, é um momento... Quer dizer, é um pause na vida, né? É um momento que a gente tem que relativizar muita coisa que é conhecimento para poder viver a partir das coisas que a gente tem aprendido com esse momento. Acho que desacelerar é uma coisa que faz parte disso, né? Eu, como sou autônoma, né? Sou artista, sou minha própria produtora, então sou eu que dito meus ritmos de trabalho e tenho feito um estilo de economia que tem sido possível algumas coisas, inclusive com parcerias, inclusive com cestas do MTST e vários outros parceiros e amigos que têm feito parte dessa rede. Então, dentro do Coletivo Cultural Mercado Sul, a gente se organiza internamente com esse tipo de demanda, com esse tipo de troca. E a revolução real mesmo da mulherada que não está sendo explorada por outras mulheres para se emanciparem, criar afinidades, né? Então, a gente tem que ter uma rede de muitas amigas, a gente tem que ter a cultura de ficar com as filhas das amigas, para poder pedir para os filhos, para as mães ficarem com nossos filhos, e essa é a rede verdadeira, principalmente para pessoas, por exemplo, que não têm uma relação tão próxima com a família sanguínea, né? Então, comigo tem isso, então, a verdade é que a minha rede de apoio, na verdade, são as minhas amigas. Então, eu sinto que a gente tem que naturalizar isso e parar também, de certa forma, de transformar os filhos sempre como uma demanda para ser terceirizado para profissionais, assim. Na verdade, a gente tem que criar redes de afeto. E é isso, e aí eu acho que a minha fala vai um pouco nesse sentido, que eu acho que é o sentido de uma transformação que é possível viver agora, a partir de outras lógicas, né? E eu acho que essas lógicas, elas são um pouco mais centradas nessa perspectiva que não é idealizada, né? Onde eu acho que eu não conheço nenhum funcionário de carteira assinada. Então, assim, tipo assim, é totalmente diferente, né? A gente sabe que a gente tem sustentabilidade, estabilidade, capacidade de crescer em coletivo, capacidade de se abrigar em coletivo, e essas são as formas reais que está fazendo as pessoas não morrerem, porque se o meu irmão que está aqui do lado está com 2 meses de aluguel sem pagar, e aí vai ser despejado, não adianta nada falar do governo. Não adianta nada cobrar uma mudança que, de repente, vai levar 5, 6 anos. As pessoas estão morrendo agora, as pessoas estão com fome agora. Então, também acho que é importante a gente se organizar em torno disso, da capacidade que a gente tem, inclusive, de estar liderando e construindo esses processos. Então, é isso, muito grata por esse espaço. E falei, assim, com muito amor, né, e fazendo parte desse movimento, que é um movimento cultural que, para além dos produtos artísticos, né,
procura gerar outras culturas, outras formas de viver, e no meu caso, que sou uma mulher preta, acredito em formas de viver mais afrocentradas, afro-indígenas, onde a roda e o bem comum realmente são valores, né, que compõem a ação de todos, e a gente consegue, em unidade, caminhar sem pesar tanto, né, inclusive honrando mesmo a participação das mulheres no processo como um todo. Essa solitude nossa, acho que nunca vai passar, mas espero que a gente consiga criar uma rede de apoio para ser menos pesado e que a gente tenha a leveza de aproveitar os bons momentos. E aí eu sei que é ruim, né, assim, às vezes falar sobre os bons momentos, mas assim, eu tenho aprendido que com os meus filhos em casa, que eu realmente terceirizava muito a educação deles. E eu acho que isso é um problema, né? Então, eu me questionei mesmo sobre o que eu estava oferecendo para os meus filhos, né? Claro que isso é uma condição específica de quem pode ficar em casa, porque eu sou autônoma, né? Então, eu vendo coisas online, eu vendo shows, eu vendo outras coisas. Então esse lado de poder parar para pensar, assim, se eu, durante um dia inteiro que meus filhos estão em casa, se eu pudesse ensinar alguma coisa para eles, o que seria? E mesmo que isso seja até em nosso próprio benefício, né? Meu filho agora, às sextas-feiras, faz o almoço aqui em casa. Ele é um garoto que tem 11 anos. Estou tentando ensinar ele também a pegar a câmera para tentar operar a câmera para mim, porque eu, como cantora, vou precisar dessa demanda de maneira ativa, estar dialogando com a câmera, gravando, filmando, editando, né? Então, acho que é muito importante também que a gente construa essa rede também de ofícios, de saberes, de manutenção de círculo de dinheiro. Meu filho vende estalinho em festa junina, ele é um super empresarinho. Então, que a gente construa também um pouco mais de autonomia interna, porque o que movimenta a periferia realmente não são os salários das grandes empresas. Eu acho que é realmente o empreendedorismo feminino, né, das mulheres que fazem unha, que trocam, lá, que cantam, enfim. É isso. Finaliza aqui minha fala. Lindas palavras, Tabata. Aprendi muito com você. Aliás, é meu sonho, né, Milena? Milena que convive comigo. Meu sonho, tá? Você trouxe 3 aspectos que eu anotei aqui, essenciais para a gente refletir o momento que a gente vive hoje, que eu acho, tá? Você trouxe a questão do coletivo. O coletivo, eu conheço o coletivo Mercado Sul, já andei dançando uns charmes aí, viu, Tabata? Muito legal. A questão dos coletivos, de fato, é uma rede de apoio, né? Eu integro um coletivo de mulheres aqui do Guará, se chama Mulheral, e que, de fato, nesse momento de pandemia, está sendo essencial para a gente praticar a rede, a sororidade, se colocar uma no lugar da outra, da gente se perdoar, da gente se entender, da gente desabafar, da gente se ajudar, que é isso que a Tabata trouxe aqui. Uma não tem o aluguel, a outra não tem a gasolina, a outra não tem onde deixar o menino, e a gente, quanto coletivo, a gente consegue aí deixar a vida um pouquinho mais leve. O que eu queria até trazer quanto reflexão aqui é que, gente, a gente pode montar um coletivo, tá? Não precisa de estatuto, associação, registrar na Receita Federal, na junta comercial, contrato social. Junta, reúne mulheres na sua rua, reúna mulheres no lugar onde você mora, seus familiares, se organizem, quanto que vocês podem fazer, o que vocês podem fazer. A Tabata trouxe uma questão bem legal também, já emendando, a questão do empreendedorismo feminino, né? Então, ela conta autônoma, as mulheres contam, consumir uma da outra. É uma coisa que a gente conversa tanto, né, Milena? De consumir uma da outra, de uma ajudar uma a outra. Isso é muito importante, porque mantém a renda na mesa dessa mãe, dessa mulher, que a maioria, que se tratando de periferia, é solo mesmo, né? Então, a maioria mesmo. A maioria, né, Milena? Então, assim, a gente consegue, através do empreendedorismo feminino, melhorar aí essa questão da renda e a questão da autonomia, né? Que a gente sabe, a Tabata trouxe uma outra reflexão importante, que é a emancipação da mulher através da renda, né? Porque a gente sabe o tanto que a gente vive violência, quando uma das grandes violências que a gente vive é a violência psicológica e financeira, não só a física, mas a psicológica e financeira, oriunda muitas vezes da ausência de renda ou da dependência do companheiro ou de outras pessoas para sobreviver, e isso é uma violência que a gente sofre e que
que dos papéis da emancipação feminina, que é o empreendedorismo feminino, pode de repente, estar aí trazendo uma melhora. E eu gostei de uma outra reflexão, viu, Tabata, que você trouxe, que aí eu amo de paixão, que é o contrapoder, que é a organização da sociedade civil contra poder, né? Então, a gente não tem mais a organização do contrato social lá, né? Ó, você faz isso, eu te dou aquilo e tal, e eu consigo me organizar para desorganizar, né? Então, eu consigo me organizar quanto sociedade, de forma autônoma, livre, valorizando o que eu acho importante, não o que eles dizem que eu acho importante, não com os livros didáticos que são escritos por aqueles que acham que aquele aprendizado é adequado, não com, né, com toda essa rede, a gente consegue ser mais livre, mais autônomo, mais colaborativo e exercer o contrapoder, que através do contrapoder a gente consegue aí trabalhar políticas públicas, leis, de baixo para cima, top-down, né, nascendo da periferia, a revolução tem que ser da periferia, né, tem que ser de baixo para cima. E a gente sabe, hoje eu não estou na periferia, mas já fui de periferia, e é uma coisa que eu sinto muita saudade, que é essa conexão que a gente tem de ajuda, né? Mesmo com toda a dificuldade que a gente passa, que todo mundo tem, a gente sabe o que é uma mãe sair de casa para fazer uma faxina, a gente sabe a dificuldade que é de comprar um livro quando o professor manda ler Machado de Assis, que a gente não tem o dinheiro lá para comprar livro de Machado de Assis, a gente sabe da dificuldade de não ter o dinheiro da merenda, de andar quilômetros a pé porque não tem o dinheiro da passagem. A gente se ajuda e pega carona e contribui, um dá um pouco e divide, isso é uma realidade muito bacana, e a Tabata trouxe a reflexão de transformar isso de forma organizada num movimento, num coletivo, numa forma de viver. Eu achei muito legal sua reflexão, Tabata, eu acho que é por aí mesmo, viu? Eu sou proletariada, carteira assinada, foi uma escolha de fato que fiz, e é uma escolha que eu reflito muito sobre isso, principalmente no meu caso, que sou mãe de 3 e de uma filha especial. E quando a gente tem uma filha especial e é proletariada de carteira e de bater ponto, e de ter exigência de resultado, e de trabalhar para os outros, dar lucro para os outros, produzir para os outros, e aí você vê o tempo da sua filha passando e o tanto que ela precisa que você esteja ali presente, trabalhando a independência dela, dá choque. Dá choque total, dá medo, dá choque, você fala, nossa, o que eu fiz? Né? O que eu estou fazendo para melhorar essa independência da minha filha? Né? Porque eu não tenho um companheiro para poder estar colaborando comigo, para poder minha filha atingir essa independência que para ela, na fase adulta, vai ser de suma importância para ela alcançar outros saberes, outras habilidades, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente vai carregando dentro da gente, que vai fazendo a gente ter medo, né, sentir dificuldade, mas para mim foi fundamental a sua reflexão, de verdade, assim, ó, que bom, viu, poder ter essa troca, porque me fortalece quanto integrante coletivo, porque sim, eu acredito que a vida é por aí, me fortalece a questão de organização de contrapoder, né, de organizar a sociedade pelos seus laços urbanos, sociais, comunitários, né, e não eles dizendo para a gente como a gente tem que se organizar, mas a gente se organizando, dizendo que vida e que mundo, que país, que cidade que a gente quer que seja melhor, e o empreendedorismo feminino. Então, foi 3 reflexões fantásticas que a Tabata trouxe aí, que eu assino embaixo, Milena. Verdade, concordo. Então, foi muito bom bater papo com vocês, a Tabata deu uma caidinha aqui, né, a gente fala caiu, né, nesse contexto de caiu, né, mas não caiu, né, gente, não cai, né, mas, não, enfim, deu uma queda aqui da sala, e a gente está em fase já de encerramento. Opa, a Tabata voltou, que bom. Quer completar, Tabata? A gente vai começar a encerrar aqui. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom estar com esse aprendizado, aprendi bastante, mas eu também quero, além das reflexões da Tabata, preciso trazer a reflexão do dever do Estado, né? Mesmo a gente na construção de ser autônomo, porque senão a gente não vive, o Estado arrecada imposto, o Estado tem leis a seguir, tem regras a seguir, eles não vivem, eles trabalham para nós
não é a gente que trabalha para eles. Eles trabalham, eles existem enquanto organização porque nós os sustentamos, nós validamos esse sistema. Então, não é justo a gente passar necessidade, não é justo a gente ter que pagar aluguel no contexto de pandemia. Então, são políticas públicas que o governo poderia estar enfrentando, de que as imobiliárias não deveriam cobrar aluguel, que a luz e a água não deveria ser cobrado do trabalhador, que deveria ter conectividade, pacote de dados da casa de todos os estudantes de escola pública, até porque se é escola pública tem que ter o recurso, é pública, é universal, está na lei. Então, licença, assim... Juliana, uma coisa que já está sendo falada, que está sendo distribuída, mas que a gente aqui da periferia nunca recebeu, né? Porque quando saiu agora, mês passado, o cartão material escolar para algumas mães, tá? Eu não recebo, mas convivo com pessoas que recebem. Desculpa te cortar, Juliana, é só porque vai entrar um pouquinho nesse seu ponto. Foi falado em todos os meios de comunicação que, junto com o cartão material escolar, ia ser liberado um chip de dados móveis para as crianças que não têm acesso à internet, para poder ter esse acompanhamento na escola. Ou seja, no caso, ninguém que eu conheça que recebe conseguiu ter esse acesso. Então, eu vejo e convivo com pessoas que não têm internet, que não estão fazendo atividades. Eu estou num grupo da escola das minhas filhas, em que eu vejo todos os dias as mães falarem: eu não tenho crédito no celular, eu preciso das atividades impressas, porque eu não tenho como acessar a internet, eu estou desempregado, meu marido está desempregado, ou eu sou mãe solteira, não tenho trabalho, eu não tenho como ter internet no celular. Ou seja, as coisas estão muito caras, ninguém tem, gente, todos os dias, 10, 15 reais para estar colocando de crédito no celular, para estar acompanhando filhos na escola. Então, eu acho que tudo, é o meu ponto de vista, tá? Não estou discordando de nada, mas é o que eu penso. Eu acho que tudo, se fosse um pouco mais bem planejado, daria certo, porque é um governo em que se fala muito o que faz, mas a gente não vê. Por que tá iludindo as pessoas de que está fazendo, se não está sendo feito nada por elas, né? A minha mãe mesmo... Só um minutinho, Milena. A Tabata vocês viram ela aqui, teve que encerrar, ela precisou sair, né, esse horário aí que a gente, quanto mãe sabe como é complexo. A Tabata precisou deixar a gente, deixou um grande beijo para quem está assistindo, tá bom? E contribuiu muito com o debate, né? Pode voltar, Milena. Não, e assim, só voltando um pouco, então, essas mesmas mães que estão nesse grupo que eu participo, pedindo para ter mais acesso à internet, que não conseguem, estão sendo iludidas pelo nosso governo, né, de que estão recebendo, que está sendo liberado esse chip com dados móveis e tal, e não conseguem. Então, elas estão pedindo para as escolas para que liberem as atividades impressas, e a escola, pelo menos a escola que as minhas filhas estudam, falou que isso não é possível por conta da pandemia. Ou seja, eles não estão querendo ir nas escolas entregar as atividades impressas porque eles estão com medo de ser contaminados, mas nós, pais, né, de crianças, que temos os nossos filhos, podemos nos arriscar, não sendo contra a atitude deles. Sim, eu sei que os professores têm que voltar às escolas depois que estiverem todos vacinados, é um cuidado que tem que ter, sim, mas é um meio errado de levar, porque a gente pode sair de casa cedo, enfrentar um ônibus lotado para sustentar os nossos filhos, correr um risco muito grande, e eles não podem se arriscar sequer para dar pelo menos um alívio para esses pais que não têm acesso à internet, que não conseguem sair de casa. Milena, o acesso tem que ser universal. Tem que ser o material didático distribuído na escola pública é para todos os alunos, não é só para alguns alunos, é para todos os alunos, né? A gente vê o descaso do governo numa seguinte reação em cadeia. A metade dos trabalhadores são mulheres. A metade dos trabalhadores são mulheres. As mulheres estão saindo de casa deixando essas crianças com quem? Não é responsabilidade do Estado saber com quem estão? A gente sabe muito bem que ficam sozinhas. Você não está vindo aqui para casa, para você não correr risco, não é isso? Não é? Eu estou aqui em casa, meu trabalho me liberou, agora no lockdown para estar em casa, em sororidade. Não, Milena, você não vem.
Mas a gente sabe que a classe média não abre mão de mas ficar nem sem suas todo mundo, babás, nem sem todas suas... são assim, né? E corre esse Então, risco. Então, a gente tem exatamente. casa que tem computador para todos, tem casa que não tem. Tem casa, Aqui na né, minha casa eu que estou tem dividindo um alimentação. celular para todo mundo. Mas, assim, quanto a coisa pública tem que ser pensado essa reação em cadeia. Aonde está essa criança? Aí correndo o risco de violência, às vezes ficar com abusadores dentro de casa, Que com aumentou irmãos, muito, com né, irmãos Juliana? que aumentou muito a violência, aumentou muito o Violência estupro, sexual. aumentou muito o feminicídio, porque a gente fica trancafiado, passando por série de situações difíceis. E tem mais. Então, assim, é uma reação em cadeia. E te digo mais, aí vamos fazer uma coisa bem loco, vamos refletir de forma bem loco. Então, a gente está falando aqui, Brasília, metade da população mulher, que vai trabalhar. Com quem se fica essas crianças? Dane-se. Ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber. Aí tem como estudar? Dane-se. A culpada é a mãe. Aí a mãe correndo risco, pegando transporte público, metrô lotado. O governo botou mais ônibus? Não. O governo botou mais metrô? O governo distribuiu álcool em gel, luva, touca, máscara para as pessoas? Contrário. O governo colocou nas paradas de ônibus, ou então nos terminais de metrô e das rodoviárias, gel? Você vê gel? Álcool em gel para as pessoas? Eu sou Você acha que ganhando R$1.000 por mês, com gás a R$100, com quilo de carne a R$40, sobra dinheiro para pagar 35, álcool, gel e máscara? E para pagar a internet, para acompanhar os filhos da escola, não tem condições. Entende? Então, aqui a gente tem que abrir mão de uma coisa, ou você come um quilo de carne num dia, ou você paga a internet para acompanhar os estudos dos seus filhos, porque os dois você não consegue fazer. Até porque quando a gente fala que o salário mínimo é difícil. Mesmo antigamente, a gente em casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e fazendo as tarefas todas de casa, isso ficou pior na pandemia. E aí, trazendo conta de pandemia, ficou muito pior. Por quê? Porque a gente tem que se desdobrar e o cansaço vem à tona. Porque nós somos só, mesmo a gente contando com a gente não tem mais a rede de apoio de um vizinho, a gente não tem mais a rede de apoio de um pai, de uma mãe para deixar por causa do vírus, a gente não tem mais a escola para deixar os filhos para poder trabalhar. E aonde estão essas crianças? Onde está? Não tem quadra de esporte, não pode sair, não tem. E assim, aqui onde eu moro mesmo é cada essa responsabilidade do futuro da nação, das crianças, de quem é a responsabilidade do ensino, do aprendizado dessas crianças, de quem é a responsabilidade da alimentação saudável e da saúde, da prevenção dessas crianças, de quem é a responsabilidade pelas trabalhadoras que colaboram com o pagamento de imposto, com arrecadação de receita para o governo e para manter toda essa estrutura. De quem é? De quem é essa culpa? Porque, assim, tá tudo fechado, tá tudo parado, mas as contas continuam chegando. Né? O aluguel vence, a conta de água e a conta de luz vence, a conta da internet vence, e a gente tem que estar se virando para pagar. A Tabata trouxe uma reflexão importante, que para a gente não sucumbir, para a gente não morrer, não ficar doida na pandemia, a gente precisa se organizar quanto coletivo, quanto mulheres, criar rede de apoio, se organizar, né? Tentar empreender, né? Tentar empreender. Aquelas que perderam seus empregos, que não foram 9 milhões que perderam seus empregos só agora, perderam seus empregos, vão precisar se refazer, mas antes elas vão precisar de apoio emocional, psicológico. Quem é essa rede? Será que essa rede está disposta a falar, não, você consegue, bora fazer um pano de prato, bora fazer um cookie, bora fazer um bolo, bora fazer fazer uma unha, vamos aprender uma profissão, bora junto fazer um negócio? Ou essa rede que está ali com ela está humilhando, né? Às vezes um companheiro, às vezes, né? A gente sabe como é que funciona. Então, assim, é muito importante ter esse olhar de apoio, de coletivo, de rede, de comprar de mulheres, de garantir a renda na mesa das mulheres que estão com as crianças, né? E a gente sabe, então, quanto periferia, que ainda a situação é mais crítica, que aí vem a questão das mães solos, né, Milena? Você é mãe solo de 4 meninas. De 4 meninas. Não é fácil, com a caristia do jeito que está, com a vida difícil do jeito que está, com o risco que a gente está correndo. Não está fácil. A gente leva pelo lado da covardia, né? Do pai não compreender esse lado agora, né? De que já era difícil antes, enquanto as coisas eram mais baratas, enquanto não estava tendo essa pandemia, você criar um filho sozinha.
E agora se tornou mais difícil, e nem assim eles têm essa compreensão de que precisa ajudar, de que precisa acompanhar. Eu não falo ajudar nem tanto financeiramente, porque a mulher que trabalha, que corre atrás, ela não, lógico, sempre, dinheiro é sempre bem-vindo, né, mas assim, eu falo, a gente consegue se virar, o pouco que a gente tem, a gente se vira, mas eu falo do companheirismo ali, de estar junto, de pegar para estudar, e não é justo de jogar só para cima e da aí gente, a gente né? precisa exigir de quem? Eu não posso só, claro que a nossa rede de apoio é fundamental para a gente não morrer, mas eu não posso exigir da minha rede de apoio um posicionamento responsável sobre a criação dos meus filhos. Eu tenho que exigir da outra parte. E se a outra parte não faz, a justiça tem que fazer. Então, assim, não é justo, já não era justo, né, a gente receber 10% disso ou daquilo, ou às vezes nem isso, quando a pessoa é autônoma, nem isso, do companheiro para sustentar nossos filhos, e 95% da nossa renda ir para dentro de casa e ele o filho usufrui isso. E já é um debate que eu acho complexo e super injusto. E nesse contexto de pandemia, os gastos com os filhos, os gastos dentro de casa estão muito maior. A gente precisa, a logística para ficar com os filhos dentro de casa. E várias mães aí, eu sei que várias mães estão se virando, seja no empreendedorismo feminino, porque perderam seus empregos, estão trabalhando de Uber, perderam seus empregos, estão fazendo pano de prato, perderam seus empregos, estão fazendo diária, estão fazendo marmita, e os filhos ali do lado. E a despesa dentro de casa aumentou muito com as crianças. A gente não aumentou muito. É a Xerox da tarefa toda semana. É a canetinha, é o material escolar, é o giz de cera, é a cartolina que tem que fazer a tarefa. A conectividade tem que ser boa, senão nada adianta. O computador você tem que pagar em 24 parcelas de não sei quantos reais por mês, você vai tirar de onde? Entendeu? E a inflação altíssima, todo o risco a gente está, e a gente precisando dar uma alimentação saudável para poder garantir a imunidade dos filhos, e de onde que a gente vai tirar dinheiro para garantir a alimentação saudável? Está caríssimo. Então, assim, quem está preocupado com a cenoura, se tem na gaveta da geladeira, se tem o sabão para lavar roupa? O companheiro não está, muitos dos companheiros não estão preocupados com isso. E o governo não está fazendo de forma justa, legal, com que a gente tenha essa contribuição da outra parte, ou do governo, ou que a do gente pai tenha da pelo criança. menos que a gente tenha pelo menos um conforto. Eu não digo que ele deva sustentar a gente, mas que pelo menos amenize a situação, porque como eu falei aquela hora da sexta vez, era uma coisa que aliviava pra caramba, porque vinha uma fruta, lógico, não dava um mês inteiro, mas a gente sabia que durante uma semana a gente ia ficar livre, a gente ia ter o que dar para os filhos, e agora a gente não tem mais isso. Então, é uma coisa que é direito da gente, é direito nosso, é direito dos nossos filhos que não estão indo para a escola, e as escolas continuam recebendo esses alimentos que deveriam ser passados para os alunos. Então, assim, é uma injustiça que acontece, mas que parece que, assim, tanto faz, né? Não tem... ninguém está reclamando, a gente não está vendo as atitudes. É muito importante, né? Cômodo, ninguém está reclamando, ninguém está vendo, mas a UBM, né, topou fazer essa live, topou reunir as mulheres, as mães solos, para a gente ter esse momento de fala, de costurar saberes, de trocar experiências, de trazer reflexões importantes, né? A Tabata trouxe reflexões importantíssimas desse momento dos coletivos e da rede de apoio nesse momento, para a gente não sucumbir, para a gente poder ter uma receita, para a gente poder ser mais livre, para a gente pensar outras estruturas de vida, né? A importância do empreendedorismo feminino, a importância de organizar um outro estilo de vida, tá? Não esse que é imposto pela gente, por esse modelo de sociedade, sistema que a gente vive, né, a questão do capital, né, da gente produzir para o outro e não para a gente, né? Então, ela trouxe reflexões muito importantes. A gente está continuando aqui, pessoal, nesse debate. Obrigada, UBM, pelo espaço de fala, e a gente vai se despedindo, vou encerrando minhas palavras, né? Já falei demais. Muito obrigada. Espero ter colaborado com as mães. Não desistam, não é fácil. Eu mesma, às vezes, tenho vontade de abrir mão da minha culpa cristã, eu carrego uma culpa cristã que alguém colocou em mim, lá na minha ancestralidade, de que filho tem que ficar comigo.
Porque eu já falei, qualquer hora eu tô deixando o menino bem bonitinho, viu, Milena? Lá Somos na duas, porta eu do pai. também. E aí, Tô de 15 em pensando. 15 dias, eu vou lá e vou pagar a pensão, e E 15 pagar 15 dias eu vou pensão. lá Sim. para ficar buscar o menino, entendeu? A E pronto. pensão aqui Não para a gente, quero como é saber se tem R$ 150, vai ser leite, muito bom. não quero saber nada, né? Eu também. E a gente carrega, eu chamo brincando, claro, desculpa cristã, mas não é um amor incondicional, a gente se responsabiliza pelos nossos filhos, a gente se responsabiliza pelo aprendizado deles, pela saúde deles, é um amor que a gente não sabe explicar, e que a gente vem aqui nesse momento pedir um olhar diferente pelo que a gente está passando. É um olhar para o trabalho, é um olhar para a renda, é um olhar da saúde mental, que a gente está aí bem sofrendo, né, com medo, com vários medos, várias preocupações. É um olhar para as crianças, para os estudantes, né, que se de fato eles estão aprendendo, se eles estão sendo acompanhados, se a escola está fazendo de fato seu papel, se a educação está cumprindo seu papel. Então, obrigada por esse momento de fala e desabafo aqui da gente. Milena, se quiser despedir. Eu também agradeço a participação, tá? Foi muito bom participar com vocês. E estamos aí, né? Vamos lutar e ter fé que isso vai acabar logo. Sim, e fora Bolsonaro, fora Ibanez. Com certeza. Tchau, pessoal. Tchau, Juliana. Mais vacina para as mulheres, auxílio emergencial já. Valeu.